Olá, pessoal! Beleza na lata hoje sobre o tema gerenciamento cutâneo. Você precisa saber tudo sobre, sendo profissional ou sendo nosso paciente ou comunidade. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, doutora Gisela. Gi, que tema importantíssimo para a área da estética. É isso aí, mais uma vez aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, agora para falar de gerenciamento de pele, que não é um assunto novo, mas é super importante e cada vez mais sendo utilizado nas clínicas, né? Então, todo mundo que for pensar hoje em traçar um tratamento, ele primeiro vai partir de um diagnóstico e esse diagnóstico vai te dar o gerenciamento que você vai fazer dessa pele. Por exemplo, você vai fazer prevenção, manutenção ou um tratamento. Mas quem vai falar isso pra gente melhor, né? E com uma, como a gente diz, com uma elegância muito maior, é a nossa convidada de hoje. Quer apresentar ela, Cris? A nossa convidada é a doutora Bárbara. Ela é biomédica e ela é responsável técnico pela Alur. E ela vai falar aqui sobre essa temática muito importante, tá? Imperdível. Doutora Bárbara, muito obrigada por ter aceito o convite. Falando aí do Rio Grande do Sul, olha que honra! Olá, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Doutora, com relação ao gerenciamento cutâneo, o que significa essa palavra, voltando aí nos conceitos e na prática clínica do profissional da saúde estética? Então, o gerenciamento cutâneo, o gerenciamento de pele hoje ele é muito importante porque ele vai fazer uma preparação na pele. O que seria isso? Antes de entrar com aqueles procedimentos que são um pouco mais invasivos, nós vamos preparar essa pele com tudo que ela precisa. Desde a parte de hidratação, de melhorar vício, reduzir oleosidade, manchas, né, que são as hiperpigmentações, tudo isso nós conseguimos tratar, então melhorar a aparência dessa pele, deixando ela mais bonita e conseguindo ficar também com uma qualidade melhor para receber estes outros procedimentos. Ainda mais hoje, com a estética, né, que está cada vez voltada mais para o naturalismo, para deixar os pacientes naturais como eles são. Então, ela está super em alta e voltou a ficar em alta com esse termo aí de estética mais natural. E nós podemos dizer que o fato de eu realizar, estudar e colocar em prática o gerenciamento cutâneo, Gi, pode inclusive prevenir intercorrência e efeito adverso da maioria dos procedimentos estéticos. É, nossa, eu estava pensando nisso, ela sempre rouba meu pensamento, assim, a gente tem, é sinergia, a gente consegue doutora. ter isso, assim. Primeiro eu gostaria de falar que é muito gostoso recebê-la, assim, com um sorriso desse, né? Eu acho que o pessoal que está assistindo deve estar sentindo isso também. Muito gostoso ter essa energia aqui. E eu ia falar exatamente isso. Com a frase dela, porque o que eu tenho visto muito na mídia, essa questão de fez um peeling, olha como é que eu tô agora, olha, eu fiz um preenchimento, olha como é que eu tô agora. Uma imagem triste daquele procedimento e que, na verdade, não está voltada à questão do que foi feito de procedimento, às vezes nem de uma reação exagerada ou que a pessoa não cuidou em casa, esse gerenciamento do home care também, né? Na verdade, foi falta de um gerenciamento desse tratamento, um gerenciamento dessa pele. Esse preparo não foi feito, né? O que eu vejo muito também, ou efeitos que não têm uma intercorrência, mas fica um efeito de uma pele fina depois de algum procedimento, né? Não o resultado esperado daquele procedimento. Então, o gerenciamento é muito importante. Eu acho que é um assunto que a gente devia falar toda vez. Vamos começar um episódio? Vamos falar antes do gerenciamento e depois da técnica, né? Sim. Devia ser assim, a primeira... Vamos ter os passos. Bom, o que você tem como gerenciamento? O que você tem como diagnóstico? O que você planejou? E aí sim a gente falar dos procedimentos, né? Mais ou menos por aí. O gerenciamento, querendo ou não, ele é muito importante porque o próprio nome já diz, né? A gente vai gerenciar, nós vamos cuidar dessa pele para que ela receba todos os procedimentos de uma forma melhor. A gente sabe que se uma pele está bem hidratada, ela está bem cuidada, qualquer procedimento que a gente for fazer depois, que for realizar, ele vai ter um resultado muito melhor
E como vocês comentaram, a chance de intercorrências também acabam diminuindo, porque aquela pele já está preparada. Ou seja, por um peeling, por um microagulhamento. Hoje existem tantas técnicas que a gente pode utilizar, né? Então, eu sou super fã. Eu vejo assim, ó, eu vejo pessoas falando assim, a gente grava muito aqui sobre alguns procedimentos, então as pessoas nos perguntam algumas coisas. Ah, eu quero fazer aquele peeling, que seja de ata. O Os que você acha de eu famosos, né? fazer? O que você acha? Eu procurei um profissional, o que você acha? E aí ela marca um horário com esse profissional para ir lá e já fazer o peeling de cara, assim. Isso me assusta um pouco. Porque qual gerenciamento foi feito dessa pele? Que preparo tem para que essa pele receba esse tipo de técnica de tratamento? Então, o que a gente vê hoje é as pessoas fazendo procedimentos ou técnicas sem o gerenciamento. E aí assusta um pouco. Aí você fala assim, não, o profissional é bom. Ele é bom, vai fazer, esperando que ele faça esse gerenciamento. Aí ela fala assim, já marquei o peeling para tal dia. Ele marca. O E aí paciente. você fala, ui! Eu acho que, sabe, doutora, aqui na nossa clínica eu noto muito que o paciente, ele quer decidir o que é melhor para ele no sentido de eu decidi que eu quero fazer uma toxina botulínica, eu vou fazer a toxina botulínica, independente se eu tenho condições para isso. Então, aqui a gente nota muito isso, sabe? Sendo que a gente precisa ter uma conscientização do paciente para o que realmente ele precisa. Com relação, doutora, à empresa Alur, me conta o que vocês têm de novidade para trazer aqui para os profissionais que estão assistindo a gente. O que tem de mais novo, o que tem de lançamento, o que é tendência para 2025 com relação a gerenciamento cutâneo? Então aqui na Lura a gente tem uma linha maravilhosa. Na verdade, nós temos diversos produtos voltados então para essa parte de gerenciamento de pele. E hoje um dos procedimentos que nós focamos muito aqui é o microagulhamento. Então nós temos todos os equipamentos, desde o roller, que é aquele mais antigo que muitos profissionais já deixaram de utilizar, até o nosso último lançamento em questão de aplicação, que é a Dermafusion. É uma caneta que faz a infusão automática dos ativos. Então, ao mesmo tempo que ela vai fazendo o microagulhamento, furando a pele, ela já vai entregando de forma tópica os ativos na pele também. Aqueles que nós escolhermos, né, de acordo com a necessidade do paciente. E claro que nós temos também toda a linha de dermocosméticos a serem trabalhados não somente dentro do consultório, mas também nós temos duas linhas que a gente pode trabalhar em casa, né, com o home care, que também é extremamente importante para dar continuidade, para prevenir muita coisa, então ele é importantíssimo. E também nós temos uma máscara de ácido hialurônico, que ela é excelente para qualquer procedimento. Essa é o meu xodó e eu indico para vocês utilizarem sempre, seja pós-fio, pós-microagulhamento, pós qualquer procedimento. Vocês vão ver que o paciente sai assim, feliz da vida e muito, muito hidratado também. A pele fica maravilhosa. Você tá vendo, Cris? Você tá vendo a paixão que ela fala dos produtos? É, Não dá vontade de fazer? E já quero saber o que tem aí de princípios ativos. Quando a gente fala de gerenciamento cutâneo e o microagulhamento, eu vejo que o microagulhamento ele entra no gerenciamento, preparando a pele para outros procedimentos, como por exemplo um bioestimulador, um preenchedor e assim por diante, e até mesmo um peeling. Por quê? Porque a gente nota que o drug delivery ele é crucial para que a pele tenha substratos para fazer as suas respostas fisiológicas. Quando a gente fala de mancha, uma pele que tem uma tendência ou já está manchada, se ela não está em controle da melanogênese, o que eu posso ter? Eu posso ter uma refratariedade, quer dizer, o melasma piorando, a hiperpigmentação piorando. E quando eu faço um microagulhamento e no drug delivery eu entrego os substratos e princípios ativos de controle de melanogênese, de hidratação de pele e inclusive fatores de crescimento para ter uma pele mais robusta,
quanto mais espessa, que eu digo, não como um calcanhar cascudo, né, que a gente brinca lá na faculdade, mas espessa no sentido de realizar ultrassonografia de pele e o diâmetro e a perimetria da pele ser maior em centímetros, né? Na verdade é milímetros, né, doutora? Então, quanto maior o milímetro da pele, menos suscetível essa pele está em agressão, né? Então, quanto menos fina ela está, menos a luz solar e a luz visível vai agredir. Então, isso também é importante, porque quando eu tenho uma pele mais robusta, mais encorpada, e esse paciente ele vai para um peeling químico, ele vai para procedimentos que são meramente inflamatórios, é uma pele que responde melhor, né? O que eu tenho visto o pessoal falar muito, e que é o foco agora, e foi foco no INCAS também, foi a questão de se tratar o funcionamento celular. Então, tudo isso está dentro de um gerenciamento, e a Lura, eu sei que tem produtos para isso, Sim. né? Porque uma célula funcionando melhor, ela melhora a síntese de colágeno, síntese de proteínas, melhora a hidratação, né? E isso é muito importante porque impacta no resultado do procedimento, né? Você tem um resultado mais rápido, você tem um resultado mais harmônico, né? E você tem um melhor efeito daquilo que você está tratando. Então, o preparo de uma resposta celular dentro de qualquer procedimento que você vai fazer impacta no resultado, né? Então, isso é muito importante. É isso que a gente fala um pouco de gerenciamento de pele. Fala, gente, não é um assunto novo, é uma coisa que todo mundo já deveria estar fazendo, né, se programando para fazer esse gerenciamento, mas foi esquecido, na verdade, a importância de se preparar a pele e a importância do pós-procedimento. Não, está muito foco no procedimento. E isso agora mudou. Esse ano vem com uma outra visão. O foco é outro agora. Porque quando a gente fala, a gente pode ver se a doutora Bárbara está de acordo. Mas no meu entendimento, quando eu falo de gerenciamento cutâneo, eu falo do gerenciamento cutâneo preparando para procedimento, imediatamente após procedimento e nos dias que seguem para o cuidado da pele. Gerenciamento é o management. O que é isso? É como eu cuido dessa pele dependendo do diagnóstico clínico que essa pele tem, né? Então, um exemplo, quando eu tenho um paciente com melasma e eu elaboro o programa terapêutico, qual é o gerenciamento cutâneo? Pré, durante e pós-procedimento. E qual é esse procedimento que eu estou atribuindo para o meu paciente? Doutora, com relação à terminologia do gerenciamento, como é que vocês aí no Rio Grande do Sul pensam? Está mais ou menos de acordo? Como é que vocês estão colocando em prática aí? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com o gerenciamento de pele pelo fato de que, assim, que nem a gente está vendo hoje, graças a Deus, alguns profissionais já estão vendo que é muito importante, né, esse gerenciamento de pele. Então, eu vejo que aqui o pessoal cuida bastante, eles já estão começando a utilizar novamente, né, porque foi algo esquecido pelos procedimentos injetáveis, principalmente, né. Então, antes chegava o cliente ali, como vocês falavam, já chegava fazendo o bioestimulador, chegava fazendo o preenchimento, o fio, e hoje a gente já tem uma consciência um pouquinho melhor, de que não é só eles que vão fazer o resultado final, não são só eles que vão trazer esse resultado. A gente precisa gerenciar essa pele. E como o nome já diz, gerenciamento. Então, não é o paciente vir uma vez aqui no consultório, fazer um procedimento e ir embora e tu nunca mais vê ele. O gerenciamento de pele é importante porque o paciente vai ficar contigo por muito tempo. Tu vai cuidar daquela pele, tu vai tratar, tu vai buscar tudo que aquela pele precisa para então ali, né, fazer aquele outro procedimento, seja o injetável, seja o fio, e tu vai dar continuidade depois. Porque isso vai ser importante até para que aquela pele se mantenha e também prevenir qualquer outra coisa que possa surgir, novas manchas, novas ruguinhas, flacidez, que é algo que a gente tem que tratar também muito seguido. E algo que eu particularmente gosto de trabalhar bastante é a questão da cicatriz de acne. Então é algo que não tem como eu abandonar o paciente, fazer uma vez e tipo, tchau. Ele precisa ter, assim, ser regrado, estar comigo sempre fazendo o procedimento.
E o mais importante de tudo é nós explicarmos para o paciente o que ele realmente precisa. Porque às vezes o que está na internet não vai ser só aquilo ali. Ele precisa seguir um passo a passo, um protocolo, e que eu também considero extremamente importante é a parte ali de fazer uma anamnese. Então, falar no momento de fazer uma avaliação, uma consulta inicial, explicar para esse paciente, ó, eu vou precisar fazer esse procedimento, esse, porque tu vai chegar em X resultado. Se nós não fizermos isso, a gente for direto para outro, o resultado vai ser esse. Então, ali o paciente também já começa a tomar consciência do que ele realmente precisa. Então, aqui o pessoal já está começando a tomar consciência também, não só os profissionais, mas os pacientes também, de que o gerenciamento de pele, sim, ele é extremamente importante para dar continuidade e aqueles resultados permanecerem por mais tempo ali na nossa pele. Legal. Eu li uma frase essa semana, doutora Bárbara, dizendo assim, ó, podemos dizer que reverter o envelhecimento já é possível. Isso foi afirmado num congresso agora, eu acho que na Califórnia, pelo Vittorio Sebastiano, que foi um pioneiro em reprogramação celular. Então, isso tem sido muito foco hoje em congressos. Esse congresso foi em outubro do ano passado. Então, a gente vê que o mundo está voltado para essa nova visão, né? De que olhar o paciente de uma forma... Um envelhecer bem, né? Ele fala do envelhecimento porque ele trata realmente essa reprogramação celular. Mas esse plano antecipado de como você tem essa prevenção do envelhecimento, como você vem tratando essa pele e esse paciente, a gente não fala mais tratar só a pele, a gente fala tratar esse paciente, né? Então, quando ela fala assim, os pacientes hoje perceberam que não é só um procedimento, que realmente tem que ter um diagnóstico, uma anamnese muito bem feita, né? E isso é muito importante. Tá aí a chave. Tá aí como é que você reprograma essa célula, como é que você reprograma essa pele desse paciente, como é que você faz isso? E hoje você tem muito recurso para isso. Essa eu acho que é a questão. Você vê ela na Alur, fala, a gente aqui tem tudo para se fazer, né? Então ela fala, e aí eu comentei, ela fala feliz, porque isso é uma coisa muito boa, gente. Para quem vai começar a fazer um protocolo, fala assim, não, senta aqui comigo, nós vamos montar teu protocolo, desde anamnese, diagnóstico, começo, meio e fim, o que vai usar de home care, manutenção de tratamento, prevenção, não é o que todo mundo precisa fazer, é o que todo mundo quer escutar, né? É mais ou menos por aí. E tem como fazer, essa é a questão. Quando ele diz assim, hoje podemos reverter, hoje podemos tratar, porque hoje tem muito recurso para isso. E não precisa ir muito longe, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Doutora Bárbara, eu fiquei muito feliz quando você fala sobre a questão do microagulhamento, porque, principalmente com a caneta, pela sua eficiência no drug delivery. A gente tem uma injúria muito controlada nesse tipo de dispositivo, que eu sou muito fã. Tem um estudo, doutora Bárbara, que eles fizeram com pacientes fumantes. Então, eles aplicaram o microagulhamento com caneta nas rugas profundas, periorbicular dos olhos, região frontal, orbicular dos lábios, em pacientes tabagistas. E o que foi muito legal é a comprovação científica de que o microagulhamento com a caneta tem muita eficiência. E na sua fala, eu queria reforçar aqui para quem está assistindo a gente, que eu gosto muito desse dispositivo pelo tipo de lesão que ele faz. Então, enquanto no roller eu tenho uma lesão em cone, com a caneta eu tenho a lesão em vibração, eu tenho uma lesão mais verticalizada, com uma injúria mais controlada e nessa forma de microagulhamento que você citou, o fato de eu já ter o drug delivery numa infusão, a gente nota aí uma evolução muito grande nessa forma de tratamento e de gerenciamento cutâneo, né? Outra fala que eu gostei bastante sua foi com relação ao convencimento do paciente. Como é que a gente tem que lidar com esse paciente, né?
Em 2019, eu apresentei uma palestra sobre gerenciamento cutâneo e eu elenquei alguns itens, além da parte técnica, ou seja, o que tenho que usar de equipamento, o que eu tenho que usar de dermocosmético, de raciocínio clínico, uma fala sua, olha, já muito atual e me faz ficar feliz que desde aquela época eu já estava certa, porque eu preciso ter uma comunicação assertiva, o paciente tem que entender, doutora, o que é que eu estou programando, porque senão ele muda a rota do próprio tratamento. Eu tenho que ser assertivo na minha avaliação clínica, porque o gerenciamento cutâneo, ele vai depender dessa avaliação clínica, criar uma forma de dar feedback para o paciente, o que esse paciente ele está fazendo corretamente, o que ele está fazendo errado, e se está todo mundo certo, fazendo certo, tanto da minha parte quanto do ponto de vista do paciente, e alguma resposta não foi muito positiva, eu posso rever e dar esse feedback para o paciente se a pele dele está ou não tendo uma resposta, né? Outra questão que eu pontuei aqui é dar bons exemplos, ou seja, veja, eu já dou os péssimos exemplos, viu, doutora? Porque quando eu tento convencer um paciente de que olha, não vai colocar fio e preenchimento. A gente precisa preparar a sua pele, preparar o alicerce. Eu tenho bons exemplos de famosas que exageraram nos seus procedimentos estéticos, justamente porque não fizeram esse gerenciamento, esse preparo de pele, e acabou que precisou de excesso de procedimento para chegar em algum objetivo, e a gente viu que esse objetivo não foi uma naturalização, né? Então eu preciso dar exemplos para o meu paciente de forma que ele entenda o que é o gerenciamento cutâneo. Exercer um comprometimento, eu acredito que o gerenciamento cutâneo do paciente e o meu precisa desse comprometimento do profissional de estudar mais. Então entra aí a doutora Bárbara com a Lur para nos falar daqui a pouco quais são os princípios ativos que a gente tem que usar. Então o comprometimento do profissional de estudar, o comprometimento do paciente de usar o que a gente prescreve, né? E reconhecer, documentar a evolução desse paciente por meio de fotos, de medidas de bioimpedância, de análise de imagens, não só de ultrassom, mas hoje a gente tem a lâmpada de Wood, então é possível documentar o resultado até mesmo do gerenciamento. E doutora Bárbara, o que nós temos aí de novidade de princípio ativo que a Lur traz para a gente no gerenciamento cutâneo? Então, aqui na Lur nós temos duas linhas para fazer esse gerenciamento de pele, que são os dermocosméticos. As nossas linhas, elas são todas de uso tópico, temos uma que ela é estéril, tá? Mas ela não é injetável, todas realmente são voltadas para o gerenciamento de pele. Então, nós sempre indicamos para o microagulhamento, mas a gente pode utilizar em diferentes técnicas, por exemplo, junto com uma radiofrequência, após um laser, a gente consegue utilizar também. Uma das linhas é que a gente chama de monodose. São 6 produtos, são 6 dermocosméticos completamente distintos um do outro. Então a gente tem desde o capilar, tratamento de manchas, um que é exclusivo para o melasma, ele tem diacetilboldina, ácido tranexame, niacinamida. Então tudo para melhorar realmente a qualidade, a densidade dérmica do meu paciente e também a hiperpigmentação que ele tem. E ele é exclusivo para o melasma, porque o melasma a gente sabe, é algo que é mais complicadinho, é uma hiperpigmentação mais demorada, ela não vai sair 100%, então o meu paciente ele quer um resultado muito rápido. Então, com nosso ativo, né, a Lumiescence, o paciente ele consegue um resultado excelente, mas claro que a gente sempre avisa que, né, o melasma é pro resto da vida, a gente consegue controlar, a gente consegue melhorar, deixar aquela aparência de pele mais bonita. Temos também ativos para rejuvenescimento, esse é o meu xodó, que é o Excel Plus, ali a gente tem ácido cólico, tem pantenol, nós temos vários ativos dentro da formulação, assim, que são excelentes, adoro para trabalhar essa pele que está mais enrugadinha, que está precisando melhorar a flacidez, que tem alguma hiperpigmentação. Então ela é maravilhosa para isso também. E temos um nessa mesma linha que ele é voltado para hidratação. A linha monodose, ela se destaca por ser nanoparticulada.
Muita gente ainda não sabe, muitos profissionais não conhecem, mas quando a gente fala em um produto nanoparticulado, significa que o tamanho da molécula do meu ativo, ele é muito pequenininho, mas tão pequenininho mesmo que ele consegue ser absorvido numa maior quantidade em camadas mais profundas da pele, e assim eu consigo resultados mais rápidos, mais intensos no meu paciente. Fora outros benefícios que a gente pode perceber, que nós podemos ler em artigos falando também sobre a nanotecnologia. E outra linha, que é então a Skin Deep, ela é maravilhosa, porque aqui nós temos os peptídeos sintéticos hoje, que eles nos auxiliam muito na melhora da qualidade de pele. Ali nós temos 10 dermocosméticos para diferentes tratamentos de pele, desde ácido hialurônico para hidratação de lábios, hidratação da pele, até ácido tranexâmico, que nós podemos utilizar, por exemplo, em região íntima, em região de axila, cotovelo, que são regiões onde a gente também pode surgir algum tipo de hiperpigmentação. Então é maravilhoso. E para quem faz fios de PDO, eu dou uma dica excelente que eu uso muito. Mesmo com os fios, a gente precisa de uma preparação da pele antes, durante e depois. Então, eu sempre gosto de utilizar um que é o coenzima Q10. Gente, esse é maravilhoso, porque ele é também conhecido como biquinone, é um antioxidante excelente, é um dos melhores que nós temos no mercado hoje. Então, ele acaba tratando essa flacidez de pele de uma forma muito rápida. E o que nos auxilia muito quando nós vamos colocar fios, porque fios de PDO é quando a gente tem aquela queda na face, né? Então, quando a gente trata com microagulhamento antes, faz os fios e depois aplica ainda mais algumas sessões de microagulhamento, o resultado dos fios fica excelente. A gente melhora 1000 vezes mais ali o resultado do meu paciente. Ele consegue visualizar esse resultado mais rápido por mais tempo. Então, assim, o coenzima Q10 para quem faz fios de PDO, usem porque é maravilhoso. Outra dica, não é porque a gente faz o preenchimento de lábios que nós não precisamos preparar este lábio também. Então, uma dica que eu dou é fazer o microagulhamento, fazer nessa região com o ácido hialurônico. A gente faz o microagulhamento antes, hidrata bem essa pele, porque no momento em que a gente for fazer o ácido hialurônico e fazer o preenchimento em si, vocês vão ver que ele acaba não diminuindo tanto em questão de volumização, porque a minha pele já está hidratada. Então, aquele ácido que eu coloquei para volumizar, para preencher, ele vai realmente fazer a função dele de volumizar. Ele não vai precisar hidratar aquela região. E faz mais 1, 2, 3 sessões dessa hidratação após o preenchimento também. Vocês vão ver que o lábio do paciente fica excelente, lindo, fica maravilhoso. Ai, eu fico vendo ela falar, eu tenho vontade de ir lá. Eu gostei, doutora, da coenzima Q10 sendo utilizada em uso tópico, então fiquei bem fã. Essa combinação dos ativos em cada mescla, eu também achei, assim, de uma forma muito inteligente, e como você bem falou, sendo esses princípios ativos nanoencapsulados, o que eu acho que é muito importante, chamar a atenção para o uso, não só no microagulhamento, mas também na pós-microcorrente, pós-limpeza de pele, associado à fototerapia. A fototerapia, ela ajuda demais na absorção dos princípios ativos, né, dos dermocosméticos. A gente pode utilizar junto com alta frequência, limpeza de pele, peeling. Então, assim, muito interessante nós termos aí mesclas inteligentes. Na mescla de rejuvenescimento, eu achei interessante a questão da presença do ácido córgico, porque quando eu falo em envelhecimento, eu também penso no fotoenvelhecimento. Uma pessoa que teve um envelhecimento cronológico vai ter suas rugas, enfim, mas a gente sabe que é muito difícil tratar aquela pessoa que envelheceu e ficou exposta às radiações solares, ou seja, fotoenvelhecimento. E o ácido córgico, ele é um queridinho antioxidante, quelaion cobre, uniformiza tom de pele, controla a melanogênese, né? Então, imagina você usar nesse gerenciamento cutâneo que a doutora Bárbara apresenta para rejuvenescimento, já fazendo uniformização de tom de pele, né? Associado com dermocosméticos, como ela falou, de uso de skincare em casa,
né? Então, fui anotando aqui, coenzima Q10, princípios ativos nanoencapsulados, e eu gostaria de saber, doutora Gi, que é farmacêutica, e doutora Bárbara vai falar também, sobre os peptídeos. Gi, como está em alta esses peptídeos, né? Eles estão muito em alta e funcionam muito bem, né? Pois é. Vocês têm aí, ela tem, Ela né? tem, Vocês têm ela aí, falou, né, doutora Bárbara? tem o peptídeo. Temos. A gente tem alguns da nossa linha Skin Deep, a maioria dos dermocosméticos tem um peptídeo sintético. Então, nós temos o hexapeptide, nós temos o botulino, tá? Ele vai ser um peptídeo sintético que vai auxiliar muito para quem faz a aplicação de toxina botulínica. Então, fazer o microagulhamento antes para conseguir fazer com que essa duração da toxina seja um pouquinho maior. Eu digo um pouquinho porque, gente, não é que eu vou fazer ali o microagulhamento e a minha toxina vai durar mais 1, 2, 3, 4 meses, tá? Mas ela vai auxiliar ali também a melhorar a qualidade da pele. Então, muitas vezes, o meu paciente, quando ele começa a perceber que a ruguinha tá voltando, ele começa a se incomodar. Mas se a minha pele está bem tratada, eu não tenho vincos, eu não tenho nenhuma linha de expressão, isso acaba não incomodando tanto ele. E fazendo o microagulhamento antes, durante, depois, a gente consegue um resultado muito bom. E até mesmo nos home cares, nós temos o Cooper Peptide, onde ele também tem o peptídeo sintético, para melhorar ali os cuidados que nós temos em casa. Então, esse nós sempre indicamos o Cooper Peptide para rejuvenescimento e também para a parte de hidratação da pele. E nós temos o Fermente Polipeptide, que nós também temos os peptídeos sintéticos presentes, mas ele é mais voltado para antioxidante e para tratar ali, para auxiliar nas hiperpigmentações, né? Controlar aquelas hiperpigmentações que estão em tratamento. Perfeito. Eu acho que fica muito claro que todo protocolo de tratamento tem que ter esse gerenciamento e existem coisas maravilhosas para isso. Então, como ela falou, não tem como não fazer o gerenciamento da pele, né? Toda intercorrência ou resultado que não está legal é por conta da não presença de uma estratégia, né? Porque o gerenciamento é uma estratégia, né? Então, tem que ter uma estratégia de tratamento. E tem recurso para isso. Tranquilamente, hoje, você faz o gerenciamento. Porque muitas vezes, a gente sempre fala aqui, viu, doutora Bárbara? As pessoas veem aquelas imagens, porque hoje Instagram, rede social, mostra muita coisa, mas não mostra o bastidor daquilo. Então, mostra assim, o antes e o depois daquele profissional. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas fez só o quê? Fez só um preenchimento e ficou assim? Né? Na verdade, não é aquilo. Aquilo, às vezes, é resultado de 3 anos de tratamento, né? De um bom gerenciamento. Tem fio? Tem. Tem preenchimento? Tem. Tem toxina botulínica? Tem, mas tem gerenciamento, né? Então, tem um protocolo de tratamento, não foi feito assim, mas aí eles colocam antes e depois. E aí eu acho que tem todo mundo 2 faz milagre. cenários, viu, Gi? Tem o cenário de quem faz antes e depois imediato, e então fica inchado e bonito no começo, e não dura. Então, é comum os pacientes falarem assim, eu desacredito dos fios, porque fio para mim, ó, isso aí não resolve nada. Mas que guindaste que segura prédio desabando. Então, quando eu tenho o face melt, que é o derretimento de face, o fio para segurar isso é muito difícil. Então, quando você fala, foto de antes e depois, tem esses 2 cenários de quem vem preparando muito e aí na cereja do bolo, né? Então, fez um gerenciamento cutâneo e a cereja do bolo foi fio e preenchedor. E aquele que não fez gerenciamento, o fio e preenchedor são colocados e aí tem uma foto de antes e depois imediato. São poucas as pessoas que mostram, como a doutora Gi falou assim, 3 anos após, 2 anos após, ou como foi o processo de cuidado dessa pele. As pessoas não mostram isso. Elas mostram um antes e depois e pronto. Você não sabe histórico e não sabe quanto tempo depois essa pessoa permanece com o resultado. Sim. Tem gente que não permanece com o resultado em 1 mês. Tem gente que coloca fio e não permanece com o resultado em 1 mês. Daí a importância desse gerenciamento cutâneo
para que quando se faça um procedimento estético de harmonização relacionada aos minimamente invasivos, isso seja duradouro, para que os pacientes não coloquem em descrédito, né? Esse tipo de procedimento não funciona muito, né? Então, realmente foi muito bom você ter falado, porque tem essas duas vertentes. Eu te falo isso porque o que acontece? Hoje é difícil você, como profissional, fidelizar o cliente, porque eles trocam muito de profissional hoje, né? Raros são os que não ficam trocando de profissional por conta de rede social, né? Então, o profissional que trabalha bem, isso já ocorreu, eu te falo que já ocorreu com uma pessoa, de procurar um profissional que eu indiquei e disse, vá nessa profissional, que ela é muito boa, e ela passou um protocolo inteiro para 1 ano, onde ela ia gerenciar essa pele, e ela passou o valor que ia custar esse procedimento, esse protocolo, no final de um tratamento todo. O paciente não precisava pagar aquilo tudo. Ela mostrou, eu acho que ela foi muito profissional. E quando clara, ela disse, né? olha, eu Claro. vou fazer tudo isso, no final do seu tratamento fica tanto. E aí, esse paciente disse assim, nossa, mas o profissional tal não cobra isso. Claro, ele vai fazer um procedimento E eu quero só. fazer, eu quero agora. E eu quero sair, e olha aí, ó, já sai desse jeito. Então, é muito difícil para o profissional, em questão de valores, porque aí ele vai mostrar, olha, e isso pesa para o profissional, né? Pesa. Então, eu quero que os profissionais que nos assistem, que deixem isso muito claro para o paciente, a importância desse gerenciamento e a importância na manutenção do resultado, e deixar muito claro que esses antes e depois, eles não são reais, sabe? Porque senão fica parecendo que o profissional cobra caro. E na verdade não é, né? Na verdade isso vai ser feito durante 1 ano no paciente, só que você vai com doses pequenas, pagando, porque não é caro. É que quando você olha no geral, parece muito, mas não é, né? Você vai fazer mesmo. Foi isso que eu falei para essa colega. Eu falei, escuta, mas você vai fazer do mesmo jeito. Você está vendo agora a questão que quanto tá do tratamento inteiro. E que bom, ela te deu os passos do que você tem que fazer. Sim. Para o seu resultado fica bom. Eu falei, nossa, super profissional, mas não é o que acontece. Não tem a conscientização, né? Então eu acho que é muito importante a gente deixar claro isso, porque tem não só profissionais que nos assistem, mas tem pessoas que são muito interessadas no assunto também de estética, né? E que nos assistem porque querem entender para se cuidar também. Então eu acho que é muito importante a gente frisar isso. Na Belemed eu consigo mostrar, doutora Bárbara, Belemed é a nossa clínica aqui em Ribeirão Preto, eu consigo mostrar para o paciente que ele vai gastar muito mais fazendo procedimentos caros com maior frequência pelo não gerenciamento cutâneo, pelo não cuidado prévio, do que realizando o gerenciamento cutâneo. Às vezes o paciente não tem o quê? Paciência. Então ele quer algum resultado mais imediato. O paciente não é paciente. Não é paciente, às vezes a gente também não é paciente, né, doutora Bárbara? Então nós também, enquanto pacientes, nós também falhamos um pouco. Mas o gerenciamento cutâneo hoje, eu noto que pelo medo de ficar com a desarmonização facial, que é um rosto mais bizarro, né? E a tendência das famosas que erraram nesse sentido, mas agora elas estão mudando. Porque agora esse é o foco. E agora o foco, né, doutora, passa a ser o gerenciamento cutâneo. Na sua opinião, o que você acha? Eu concordo plenamente. Eu acho que o gerenciamento de pele ele está tomando novamente o espaço que ele deveria, porque como tu comentaste antes, se tu for fazer vários procedimentos caros, tu vai ter que ficar fazendo eles várias e várias vezes. Então, se eu faço um gerenciamento de pele antes e depois faço essa manutenção, que nem disse a doutora, eu tenho um resultado que vai me durar mais tempo e eu não vou gastar tanto. Porque os procedimentos de gerenciamento de pele, eles são valores mais acessíveis, que realmente eu consigo fazer, que o paciente ele consegue chegar e ele consegue ter um resultado excelente na maioria das vezes só com o gerenciamento de pele. Agora, claro, se ele associar junto um bioestimulador
um fio de PDO, um ácido hialurônico, vai ficar ainda melhor. E muitas vezes ele fazendo esse gerenciamento associado com um fio, com esses outros procedimentos, ele vai gastar um valor um pouquinho menor, porque ele está fazendo esse gerenciamento, do que se ele fizesse só o fio, só o ácido hialurônico, e tendo que fazer esses procedimentos de uma forma mais contínua, né? Então, acredito que o gerenciamento de pele tenha voltado ali a tomar o seu lugar, porque realmente hoje o que os profissionais estão buscando é trazer mais essa naturalidade e é trabalhar o envelhecimento em si, não aquela desarmonização que estava acontecendo até há pouco tempo atrás. Outra questão que a gente tem constatado é o fato de que a toxina botulínica, clinicamente, ou seja, uma coisa é a bula, outra coisa é a questão clínica. A gente nota que os pacientes queixam-se cada vez mais da durabilidade dela. Então, quando a doutora traz para a gente o botulínio no uso tópico, a gente entende que é importante ter um auxílio do gerenciamento cutâneo com algo que muito provavelmente, né, com algo, digo, um princípio ativo, que muito provavelmente faz com que eu tenha uma durabilidade maior do resultado, não necessariamente da toxina em si, mas o cuidado com a ruga, né, esse papel de decontrator de rugas, de manutenção de botão sináptico. Eu acredito que isso, doutora, deveria ser utilizado já obrigatoriamente nos nossos protocolos, esse princípio ativo, para maior satisfação do paciente, porque o paciente sabe, não dura mais como durava antes, seja porque tomou vacina, ou porque teve Covid, ou porque toma uma série de outros anti-inflamatórios, ou porque treina muito, tem vários motivos. Então, eu gostei que vocês trouxeram essa proposta de uso tópico do botulínio. Deixei de falar alguma função do botulínio aí, doutora? Não, tá excelente, é isso aí. O botulino a gente sempre indica para peles maduras também, então aquela pele que está precisando de um cuidado a mais. E nós temos um outro que junto com ele eu sempre recomendo. O profissional que vai fazer o gerenciamento de pele, que precisa tratar aquela pele madura, que apresenta ruga, linha de expressão, que já tem uma flacidez, até mesmo aquelas manchinhas de pele. Não deixem de utilizar o botulino. E utilizem junto também o protein peptídeo, porque os dois têm peptídeo sintético e os ativos que nós temos ali, eles fazem uma sinergia perfeita para conseguir trabalhar ali essa pele que está precisando de um cuidado, de uma atenção um pouquinho maior. E como a doutora falou ali, o botulino ele vem hoje para auxiliar, porque querendo ou não, a toxina ela não dura muito mais. E os pacientes estão percebendo isso, e se a gente não tem um cuidado com a pele, eles acabam ficando chateados, eles acabam não gostando do resultado e acabam, né, muitas vezes culpando o profissional e até mesmo o produto. E, gente, não é culpa do produto, não é culpa do profissional. Simplesmente, a toxina hoje ela não dura mais tanto. Então, para isso, nós temos que entrar com outras técnicas. O gerenciamento de pele está aí para isso, né? A gente tem não só o microagulhamento, mas vamos pensar no peeling também, que vai auxiliar muito na questão de rugas. Lasers, a gente tem tanta coisa hoje que a gente pode trabalhar para auxiliar nesse resultado, que eu acho assim, a gente tem que aproveitar o que a gente tem e colocar no nosso dia a dia, que o paciente ele vai gostar e ele vai ver resultado. Agora, a proposta da Alur com a máscara de ácido hialurônico para finalizar os procedimentos estéticos, Gi, eu achei que foi uma grande sacada. Porque o ácido hialurônico, hidratando a pele, ele minimiza e modula processo inflamatório, ajuda na questão de recuperação de barreira, tornando a pele mais flexível e maleável. Quando a pele está mais hidratada, ela e fica menos inflamada do ponto de vista ruim, produz menos metaloproteinase, ou seja, não vai degradar o colágeno e elastina que já existe, controla a produção de mancha, porque o paciente fala assim, não, é só uma máscara de ácido hialurônico, é só hidratação. Esse só hidratação, para nós que estudamos a hidratação, a gente vê um cenário. A gente vê, assim, múltiplos fatores associados com o processo de hidratação de pele. E doutora, essa máscara de ácido hialurônico, então, uso único, pós-procedimento imediato, mas o paciente pode usar em casa também, correto? Com certeza, pode sim.
A nossa máscara de ácido hialurônico, ela não tem somente o ácido hialurônico, ela também contém Active Peptides, então vai auxiliar ainda mais. E como a doutora falou, por fato não só de hidratar a pele ali, a gente consegue revitalizar, melhorar aquele pós que a gente fica, né, do edema, do vermelhidão, daquela reação inflamatória toda que está acontecendo ali. Então, assim, o paciente sai bem menos vermelho. Aquela sensação de queimação, parece que queimou a pele com o sol, não existe mais, acaba passando por conta dessa hidratação. O paciente sai de lá muito mais relaxado, muito melhor. E o uso dela em casa vai auxiliar naquele efeito lifting, naquela hidratação constante da pele, porque, que nem eu falei lá no início, quanto mais hidratada a minha pele estiver, quanto mais cuidado eu tenho com ela, melhor vai ser os resultados que eu tenho dentro do meu consultório. Então, é todo um conjunto que a gente tem que trabalhar, tanto no home care, quanto nos procedimentos, tudo isso vai se juntar e trazer o resultado que a gente precisa. Olha só, Gi, 2019, nós estamos em 2025, foi quando eu ministrei uma palestra sobre gerenciamento cutâneo. Eu já elenquei 7 itens que a gente deveria ter como raciocínio clínico: hidratação, regeneração, nutrição, controle de manchas, introduzir a rotina, redução de inflamação, reestruturação da integridade cutânea. Se você for ver, essa máscara de ácido hialurônico, ela faz tudo isso como objetivo. Claro que não exime os nossos equipamentos, a frequência no consultório, o skincare, enfim, mas veja, só de você ter uma ação única. E qual uma praticidade, né? Prático, com princípios ativos altamente tecnológicos, você consegue ter múltiplos benefícios, Eu né? acho que é uma grande praticidade, assim, para o profissional. Muito. E muito agradável para o paciente, né? Porque ele não quer mais, que já fez o procedimento, não quer que toque mais nessa pele, né? Já tá bom para mim, já tocou muito minha pele, né? E que medo de dar um ruim, me dê né? conforto agora, né? Refrescância, o cuidado. Então é um cuidado necessário e que para o paciente também é muito confortável. Muito bom, prático para o profissional e confortável para o paciente. Eu gostei da inserção de mais um peptídeo junto com ácido hialurônico nessa máscara, né? Eu finalizaria assim, para mim, eu acho que o gerenciamento de pele é um divisor de águas com relação a profissionais. Hoje a gente tem muitos profissionais no mercado. Quem trabalhar dessa maneira, com esse tipo de produto, de ativos, e souber fazer isso muito bem, vai se destacar sem dúvida nenhuma. Seus resultados vão ser lindos. Então, para mim, esse é o divisor de águas. Eu acho que se vem agora, esse ano, mudar toda essa questão de harmonização, de tratamentos menos invasivos, de manutenção, de reestruturação e tudo mais, tá aí, eu acho que é aí. O profissional vai se destacar. O profissional que souber fazer isso muito bem e com ativos que dão resultado, vão se destacar sem dúvida nenhuma. E Gi, em episódios anteriores você detalhou como farmacêutica muito bem o passo a passo do skincare, né? A higiene adequada, a asepsia, uma limpeza que não agride, uma tonificação, uma hidratação, uma nutrição, o filtro solar. Então, eu convido quem está assistindo a gente também a assistir os episódios anteriores, porque você falou de forma muito extensa, imersiva e pontual com relação a como deve ser esse skincare, né? A sequência do skincare nos cuidados pré e pós procedimento estético. Nós temos um episódio desse, né? Às vezes, doutora Bárbara, a gente fala por telefone assim, o que a gente já falou, porque a gente já falou tanta coisa, que a gente até se perde um pouco, né? Então, a gente vem com pessoas novas, isso é muito bom, porque fala de uma nova experiência. Às vezes a gente fica falando sempre a mesma coisa, né? Mas eu acho importante, quando a gente traz esse profissional, se alguém tiver dúvida, busca lá atrás, que a gente já falou muita coisa sobre o assunto mais detalhadamente também, né? Doutora Bárbara, para finalizar, falta colocar algum ponto? Quer deixar suas palavras finais? Conta aí. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês.
Quero dizer que a Lourdes também está com uma novidade que a gente pode falar mais adiante, que é o Finafil, o ácido hialurônico. Ele é um último lançamento que nós tivemos ainda este ano, agora ali no CIOSP. E dizer para vocês que foi um prazer estar aqui. Então, profissionais, pacientes, o gerenciamento de pele ele realmente é importante. Nos dias de hoje, que nós buscamos trabalhar com a naturalidade, trazer resultados que vão realmente fazer a diferença, é assim, ela é imprescindível. Façam ali, conversem com os profissionais de vocês e profissionais. Quando a gente faz a parte de gerenciamento de pele, querendo ou não, é algo que quando vocês vão mostrar nas redes sociais, vocês não precisam nem mentir. É aquilo ali de verdade, é o que acontece, você tem resultados de qualidade. E se o profissional é bom, conhece a técnica e usa produtos de qualidade, gente, não tem como não. Aí já ganhou tudo, aí não tem como não ter paciente, né? Encanta todo mundo. Muito obrigada. Doutora, e eu quero fazer o convite para um próximo episódio para dar continuidade nas falas desses lançamentos. Nós tivemos aí congressos e, enfim, eu quero que você venha falar de primeira mão para gente sobre esses lançamentos. Já falamos hoje sobre a importância e os lançamentos em gerenciamento cutâneo e depois ela volta com a gente para falar mais sobre ácido hialurônico, né? Ficou um quero Fica mais, o convite, né? Aí, ficou um quero mais, doutora, nossa colega gaúcha, biomédica, técnica da Alur. Muito obrigada, viu? Pela participação, por estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. Obrigada, viu? O prazer foi todo meu. Muito obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. E vamos sim, vamos marcar e vamos conversar sobre esse lançamento, que é maravilhoso também. Grande abraço. E para quem está nos assistindo, gente, curte, compartilha. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aproveite para seguir a gente nos nossos canais. E como a Gi fala, nós estamos no Spotify, né, Gi? Estamos no Spotify também, né? Todas as mídias. Eu escuto bastante no carro. Gosto bastante da ideia do Spotify. Assim. Gosto também. Assisto em casa no celular. Mas gosto muito também, às vezes está viajando, eu vou escutando, acho gostoso. Obrigada, viu, gente? Um grande abraço, obrigada mais uma vez pela parceria. E daqui a pouquinho tem mais, né, Cris? Tem mais. Até o próximo episódio, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.